asas de misericórdia, aonde eles estiverem, Pai, dando proteção, livrando de todo mal, Pai, e curando e restaurando sua saúde. Pai amado, nós que estamos aqui também agora, precisamos do Espírito manso, o Espírito do Cordeiro, Pai, para recebermos de bom grado a Tua palavra de ensinamento, de correção, de posicionamento, Pai, para o arrebatamento. Por isso, Pai, faça como nós, para que possamos receber como a boa terra que embebe a chuva e produz bom fruto, colocando em nós o Espírito manso do Cordeiro agora, Pai, para recebermos da Tua palavra e sermos ricamente abençoados. Pai amado, nós pedimos estas coisas, crendo que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também pedimos, Pai, conceda a nós, quando sairmos daqui, dizer uns aos outros, ardia os nossos corações, enquanto nos era aberta as Escrituras. Esse é o pedido e o agradecimento da Tua amada igreja eleita, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Ainda de olhos fechados, irmãos, espírito de reverência, vamos cantar Sublime Graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido Ele me Soberano Deus, eterno Pai celestial, pelo sangue do Cordeiro eterno, estamos humilhados aos teus pés de santidade, Pai, para te agradecer por este momento, o qual o Senhor tem proporcionado às nossas vidas, de estarmos diante da tua presença, nesta humilde casa de oração. Estamos aqui, Senhor eterno, não para se aparecer, nem para um se apresentar para os outros, mas estamos aqui, Pai, na obediência da Tua palavra, para nós te honrar e reverenciar a Tua santidade, ó Pai. Porquanto estamos aqui para relembrar aquele dia no Calvário, o qual o Senhor deu a sua vida por nós no Calvário, dando a nós o direito da vida eterna, de escaparmos da condenação do inferno e desse mundo podre de pecado. O Senhor nos deu uma saída, Pai, quando o Senhor deitou seu corpo no Calvário e deu a nós o direito de escolha, Pai Santo. E aqui estamos porque escolhemos, Pai, crer e obedecer a Tua palavra. Perdoa nossas falhas, nossos erros e debilidade nesta noite. Prepara cada irmão e cada irmã que vai chegar diante da mesa, comer do pão, beber do vinho, lavar os seus pés na obediência da palavra. Senhor eterno, porque a hora está à mão, Tua vinda se aproxima, eis a mudança do tempo. E nesta noite dê unção para a igreja, para o pregador, Senhor eterno, que a igreja, irmãos e irmãs, possa ter inspiração e unção do Teu Espírito, Pai. Que ninguém fica com pensamento lá fora, chiureando por outros lugares, mas que ficam focados aqui na Tua palavra nesta noite. E que o Senhor nos alimenta com a Tua palavra e nos dê um bom sermão e fala conosco nesta noite. Tudo entregamos em Tuas santas mãos, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, o Teu Filho amado mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. E amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, podeis se assentar por um momento? Primeiro, irmãos, nós temos algumas notinhas para dar, né? Aqui na igreja. Hoje é um culto de Santa Ceia do Senhor, o qual nós reverentemente, né, sempre temos que estar no culto da ceia, cumprindo com a nossa parte, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, Ele disse:
aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Então, o segredo de você saltar desta vida natural para a vida eterna é aceitar a Jesus Cristo e participar, ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Você toma ceia para ter comunhão com o Espírito Santo. Se você não toma ceia, né, não crê, Deus também não tem responsabilidade com você, porque Ele lhe dá o direito de escolha. Amém? As notas que eu quero dar é que, primeiro, irmãos, tivemos o culto ontem, né, ali na casa da irmã Ercília, um culto evangelístico, foi muito bom, né? Pregamos ali a palavra, fizemos a chamada de altar, oramos para os enfermos e foi muito bom o culto ali ontem à noite. E sábado que vem, vamos ter outro culto evangelístico na casa da irmã Creuza, às 19h30, tá? E a irmã Creuza quer que quem for, que se manifeste, porque ela vai fazer alguma coisinha lá para os irmãos comer, né? Ela quer fazer alguma coisa lá para que depois do culto as pessoas possam, né, alimentar. Então, é claro que a gente tem que saber, né, irmãos? Quem vai, quem não vai. Porque senão ela faz lá 1000 quilos de comida lá, né? Só vai 10. Aí tem que, né, irmão? Então, quem for, irmãos, no final do culto, ou agora mesmo, pode só levantar sua mão, tá? Quem for, tá? Na irmã Creuza, lá na rua Cascalho Rico, né? Só diamante. Cascalho Rico, 41, né? 41. No bairro Santa Eugênia. Então, quem for, tá? Comunica com ela, ou se não, comigo mesmo, para a gente até sábado, até sexta, vamos dizer assim, já saber quantas pessoas vai, tá? Para que ela possa policiar lá o que vai fazer, tá certo? Tá, esse é uma outra. A outra é que sábado que vem nós vamos ter a nossa reunião de obreiros, tá? Sábado que vem, 14h, obreiros estão aqui para que possamos, né, tratar dos assuntos da igreja, da mensagem. Porque nós somos uma equipe, né, irmãos? Trabalhamos unidos. E o que está fora, o que está errado, a gente senta para conversar, para acertar, para não ficar uma coisa, né, de qualquer maneira. Cristo tinha uma equipe também com 12 apóstolos, né? E ele também deu a instrução para eles, né? E nós também temos que sentar e ter as nossas instruções pela palavra de Deus. Tá certo? Nós vamos, hoje é culto de ceia, nós vamos então passar para a mensagem, tá? Também estamos honrados com a presença de pessoas, né, que vieram adorar o Senhor conosco, né? Está acompanhando o Moisés ali, o seu amigo, né? Também a esposa dele que está ali, né? E eu creio que é somente eles hoje, né, que está. E também o netinho da irmã Doralice, né, que está ali atrás junto com o Vitor, né? Vamos dar o bem-vindo para eles. Sois bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta na casa do Pai Celestial. Amém? Aqui é o melhor lugar aonde você pode vir, porque quem sabe aqui você encontra o mapa do tesouro, né? E aí você vai ter que lutar, né, irmão? Para descobrir o tesouro, né? Porque nós já descobrimos, né? Cada um já está com a sua riqueza na mão. É assim que funciona. E agora o tempo não espera, nós vamos ficar de pé para nós passarmos para a mensagem. Também, irmãos, minha irmã aí agradecendo a Deus, também eu agradeço a Deus pela vida da Angélica, minha sobrinha, né, lá em Goiânia, que ficou muito mal, irmãos. A pressão foi lá embaixo, né, bactéria, coisa. Mas graças a Deus já está boa, amém? Nós oramos e ela já está passando bem. Apocalipse, capítulo 11. Não vou falar muito hoje não, irmãos, que hoje é culto de ceia, né? Então, só um pouquinho mais para Deus nos abençoar aqui. Apocalipse 11, verso 1. Apocalipse é o último livro da Bíblia.
Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor, e sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais foram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Amém? Agora, irmãos, mais uma escritura. Vamos para Mateus 26, 26. São Mateus. Grande é o Senhor. Diz assim, irmãos, capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra, podeis assentar. Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós lemos aqui, né? As 2 testemunhas, tá? 2 testemunhas que futuramente estarão aqui na terra, né? Não para nós, tá? Mas para o povo de Israel. Você sabe que Israel agora está em pé de guerra, né, irmãos? Tem umas 7 a 8 nações, países, que está guerreando, né, mandando mísseis, preparando exércitos contra Israel. Você sabe muito bem
que é uma guerra que faz dias que estourou lá em Israel e eles estão aí, né? No cumprimento das Escrituras. Então veja bem, amados, nós somos brasileiros, né? Pela Bíblia, nós somos gentios, nós não somos judeus, judeu de sangue, tá? Nós somos gentios. Então as Escrituras relatam que Cristo veio para os seus, que é o judeu. Tá? Evangelho de João 1, 10 e 11. Veio para o que era seu, mas o seu não o recebeu. O que fizeram com ele? O crucificaram. Em vez de escolher Jesus, o doador da vida, né? O homem que abençoava, multiplicava pão, peixe, curava os enfermos, em vez de eles escolherem o doador da vida, eles escolheram o tirador de vidas, que foi o Barrabás, assassino. Você pode ver que as pessoas sempre escolhem errado. Então o que aconteceu? Quando Cristo veio, irmãos, ele pregou 3 anos e meio o ministério dele. Tá? Que ele começou com quase 30, 29 anos e meio. E morreu com 33 na Páscoa. Tá? Foi crucificado, morto, ressuscitado. Quando ele ressuscita, então, mas antes dele morrer e ser ressuscitado, lá atrás, ele disse para os 82 homens que ele escolheu, 70 discípulos e 12 apóstolos. Ele disse: ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, não vai a nenhum outro lugar. Eu vim para esse povo judeu. Você só vai onde tiver judeu. Nem a gentil, nem a samaritana, ninguém. Você vai achar isso em 10 de Lucas e 10 de Mateus. Porém, Cristo cumpriu os 3 anos e meio certinho, enviando e trabalhando em prol do judeu. Depois que ele é morto, ressuscitado, aí no meio dos apóstolos, depois da ressurreição, ele diz: agora, ide a todas as nações da terra. Amém? Ele abriu o leque, abriu a palavra para as nações. Nós tivemos a oportunidade de receber. Amém? E o que ele fez? Parou com Israel por 2024. Até agora ele está parado com Israel. Irmão? Até agora, hoje, Deus está parado com Israel, tanto que eles estão debaixo do chicote da guerra lá. Por quê? Por causa de uma coisa chamada desobediência. Eles estão em desobediência. Eles estão esquecidos do Deus Jeová, do verdadeiro Hashem, do Adonai, do Yod-Vav Rei. Eles estão esquecidos. Só que Deus vai curar a amnésia deles. Está entendendo? Deus vai fazer eles relembrar de volta lá na frente. Agora, por enquanto, não. Então, mas voltando aqui onde eu quero chegar, então Deus parou com o judeu, abriu a porta para o gentil, que somos nós, amém? Enviou 7 mensageiros por 2000 anos, desde Paulo até o irmão Brana, são 7 mensageiros. E esse tempo do gentil potencialmente já acabou. Tá, irmão? O povo não quer nada com Deus, o povo não quer obedecer o evangelho. Sabe quando que o povo vai ficar desesperado, louco por Deus? Quando a porta da graça fechar. Por quê? Desculpe, irmão, o povo só procura depois que as portas se fecham. Depois do leite derramado. Não é assim? Você já derramou leite na areia? Tenta buscar ele de volta. Então, Deus abriu a porta para nós. Nós, os gentios. Paulo usa a linguagem de 11:25 de Romanos. Não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. A plenitude do gentil é o tempo do gentil, tempo das nações, que Deus tira uma noiva. Amém? Não uma igreja, não um sistema de um homem.
como hoje tem muitas igrejas, sistemas de homem. Não há palavra em si. Tá? Então Deus tirará uma noiva. Amém? Tirando esta noiva no chamado arrebatamento, a noiva prudente, não a nécia. A nécia fica aí. O que acontece? Entra em operação Apocalipse 11. Acabei de ler aqui. Então é o que eu quero pincelar um pouquinho com a igreja hoje. Esse Apocalipse 11, ainda que hoje é culto de ceia, né, irmão? Você vai comer do pão, beber do vinho, né? Reforçar a sua coragem. Para que você tem que tomar da ceia? Para Deus ver que você está interessado. Para que você vai na escola? Marcar presença. O professor, a diretoria, a escola sabe que você está interessado em estudar. Agora você nunca vai na escola. É reprovado por falta. Deus também te reprova por falta. Amém? Então, irmãos, veja, aí, terminando com as nações gentias, que praticamente já terminou. Tá, irmãos? O negócio, o mundo já está caído aos pedaços. Tá? Já terminou em potencial. Nós estamos aqui em minutos emprestado. Tá? Não vou entrar em detalhes, o negócio é muito forte. Então, Apocalipse 11 diz: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o ato que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja, Apocalipse 11 está falando do templo. Está falando de medir o templo. Não é isso, irmão? Agora eu te pergunto, que templo? O templo de Salomão. Eu não trouxe o banner, poderia ter trazido o banner para vocês verem. Aquele templo que está lá em Jerusalém. Quando passa na televisão, nos jornais, você vê o templo de Israel lá. Amém? Com aquela cúpula dourada em cima. Um negócio amarelo, parecendo ouro, bem em cima daquele templo. Tá? Um templo suntuoso, irmão. Aquele templo não é esse templo que está falando aqui. Tá? Porque aquele templo é o segundo templo. Tá? O primeiro templo foi feito por Salomão. Uma coisa linda. Porém, Nabucodonosor meteu fogo nele, com Nebuzaradão. Levou os vasos, queimou, destruiu o templo. Tá? Porque Deus tinha falado: olha, entra em linha, me obedece. Que se Israel não me obedecer, nem mesmo esse templo ficará de pé. Eu o varrerei da face da terra. Você vê que Deus não brinca. Tá? Então, aquele templo de Salomão, irmão, praticamente, tá? O que aconteceu? Ficou só nos alicerces. Tá? Porém, Herodes, né, o reconstruiu. Tá? Herodes enfeitou o templo, remodelou o templo, que nós podemos falar de segundo templo. Porém, quando Cristo veio, Cristo andando ali pelo templo, aquele templo lindo que o Herodes mandou, né? Você vê, o caboclinho não quer nada com Deus e quer construir templo, né, irmão? É igual você vê por aí, igrejas e mais igrejas, mas ele mesmo está mais por fora que, né? O que aconteceu? Jesus Cristo andando com os apóstolos, um dos apóstolos falou: mestre, olha que maravilha esse templo, mestre. Olha que estrutura, mestre. O que Cristo falou? Porém vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmão. Agora eles estão pegando essa profecia para dizer que Gaza, que Israel está virando. Mas não é isso, não. Essa profecia, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, já cumpriu. Está entendendo? Aonde? No ano 70. Quando Tito veio de Roma
com 100 mil soldados, sitiou a cidade de Jerusalém e arrancou o ouro do templo. Porque quando queimou o templo, o ouro derreteu e foi para as concavidades, lá embaixo da estrutura, dos alicerces. E eles cavaram, os romanos, cavaram, arrancaram a última pedra lá de baixo para tirar o ouro, irmãos. O que aconteceu de lá para cá? Eles restauraram o templo de novo. Está entendendo? Mas Israel foi disperso pelo mundo no ano 70, porque Tito tinha matado 1 milhão deles, né? E Cristo tinha dado advertência para eles, eles não observaram a advertência como hoje. O que aconteceu? Israel se dispersou pelo mundo. Tá? Oséias 6, verso 1, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida e a ligará. Né? O mesmo Deus que dispersou é o mesmo Deus que agora chamou Israel de volta. Você sabe que Israel está de volta na sua pátria, desde 48 se tornou uma nação, porque o chicote veio no lombo deles, matando 6 milhões de judeus, através de Hitler, Mussolini, Eichmann, Stalin, assassinaram 6 milhões de judeus, para eles voltar para a sua terra natal, o qual em 48 eles voltaram, e a bandeira mais velha do mundo foi hasteada, que é a bandeira de Davi. Hoje Israel está em sua pátria. Entendeu, irmão? Porque o mesmo Deus que esparramou por 2000 anos é o mesmo Deus que ajuntou eles. Para quê? Porque Israel vai receber esses 2 profetas. Você sabia que Israel vai receber os 2 profetas, as 2 testemunhas? Vai receber as 2 testemunhas. Tá? E o templo que está lá? Está profanado com a mesquita de Omar. A mesquita de Omar muçulmânica, islâmica, não é do cristianismo, é do islamismo. Está entendendo, irmão? Os judeus não podem adorar a Deus naquele templo. Então o que vai acontecer? Eles vão construir um outro templo. Tá? Vão construir um 3º templo. Por isso que aqui está falando está falando de medida, disso, daquilo. Por quê? Porque vai ser construído um 3º templo e eles já estão fazendo todos os preparativos para esse templo, preparando o ensaio dos louvores, as adorações, os levitas se preparando. Você está entendendo, irmão? Isso não é muito bom para nós. Por quê? Porque qualquer hora Deus pode voltar a tratar com eles e nós tem que sair de cena. Não é bom por um certo sentido, porque tem muita gente que não creu ainda, tem muita gente que não aceitou o evangelho ainda, tem muita gente que está aí no mundo ao Deus dará, nem sabe porque veio ao mundo, acha que veio ao mundo só para comer, beber, dormir, olhar a internet. Tem uma finalidade na vida de cada um de nós, para estar aqui. Nós não viemos por acaso. Amém? Então o que você tem que fazer? Aceitar Jesus Cristo, crer na sua palavra, obedecer a sua palavra, se preparar para o que está vindo aí, que é a vinda de Cristo. Amém? Porque hoje, foi política hoje, né? Política, né? Mas não adianta as políticas. Cristo virá e tomará o controle da terra. Ele vai limpar a terra, irmão. Tá? Ele vai tomar o controle total da terra. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. A terra está podre, a terra está suja. Não adianta as políticas estão podres. Todas, direita, esquerda, do meio, da onde for. Tudo governada por Satanás. Não adianta, irmãos. Cristo tem que vir e dar um jeito. Quanto mais o homem estuda, quanto mais eles buscam, mais eles ficam longe de Deus. Por isso que Cristo um dia, lá nas avenidas lá de Jerusalém, olhou para o céu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Amém? Glória a Deus. É duro isso, irmão, mas Deus ocultou dos grandão, dos sabichão, dos doutorzão, dos milionários.
dos intelectuais, para revelar para uma ralé de gente que ninguém dá nada. Você pode ver que os apóstolos, quem dava alguma coisa para os apóstolos? Pedro era arrogante, né, irmão? Outro era vinhateiro, outro era lavrador, outro era pescador. Não tinha nenhum grandão ali. Por quê? Porque os grandão não estão interessados nas coisas de Deus. Desculpa, irmão. Então veja bem. Deixa o atro que está de fora do templo, não omesse, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja, lá em Israel tem o turismo, irmão. Você pode ver que o mundo inteiro vai passear em Israel. Por quê? Porque aqui está falando que foi entregue a cidade santa, né, por 42 meses, e dentro desse tempo, né, Israel, a nação santa, será pisada pelo gentil, tá? Porque tem a plenitude do gentil, que é espiritual, e tem o tempo do gentil, que é um tempo em que o gentil estará pisando as terras de Israel. Você pode ver que o templo lá está profanado pelos árabes, tá? Pelo povo do Maomé. O judeu não pode adorar a Deus, porque o templo está profanado, e isso é um sinal do retorno de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, veja. Ele diz: darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. O 1260 dias e os 42 meses é a mesma coisa. 3 anos e meio, 1260 dias, tá? E 42 meses, 3 anos e meio, tudo é a mesma coisa. Eles vão pregar, eles vão profetizar para o judeu, porque hoje, irmão, o judeu não aceita Jesus Cristo lá, tá? Jesus Cristo até hoje eles não aceitam. Por quê? Porque quando Cristo veio, Cristo cegou eles. Eles foram cegados com a vinda de Cristo. Mas agora, no nosso tempo, vai ser tirado a venda dos olhos dos judeus. E eles vão crer, e eles vão aceitar Jesus Cristo, através da pregação desses 2 profetas. Quem são esses homens? À luz da Bíblia, pela característica, um tem o poder de trazer fogo do céu à terra. Amém? Quem é que tem o poder, o segredo de incendiar o ar, o oxigênio, com a palavra falada? Elias. Amém? Elias, que falou: haja fogo do céu e queima meus inimigos. E desceu fogo e matou 100 soldados naquela época. Tá? Então um é Elias, que tem o poder, né, de trazer fogo do céu à terra. O outro tem o poder de ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Quem é o outro que tem o poder de trazer pragas? Moisés. Ele trouxe 10 pragas no Egito. Tá? Então esses 2 homens voltarão para pregar ao judeu. Tá? Porque será convertido 144 mil pessoas que vai se converter a Cristo, por causa de uma promessa que Deus deu ao judeu. Deus só vai salvar eles, irmãos, porque Deus cegou eles. Então Deus vai dar uma oportunidade de volta para o judeu, está entendendo? E a Bíblia diz que é 12 mil almas de cada tribo de Israel. São 12 mil almas de cada tribo. São 12 tribos. 12 vezes 12, 144 mil eleitos. Amém? Que serão salvos pela pregação de Moisés e Elias. As pessoas falam: mas pastor, por que Moisés e Elias? Elias não morreu. Elias tem que voltar para provar a morte. Aí as pessoas falam: mas Moisés morreu. Moisés teve uma morte simbólica, irmão. Tá? Moisés morreu. Que morte é a separação. Mas Moisés também ressuscitou. Está na Bíblia? Não. Por quê? Porque é o seguinte: quando Moisés morreu, lá no monte, Lúcifer se apresentou querendo o corpo de Moisés. Mas ao lado do corpo de Moisés estava o arcanjo Miguel. Que quando Lúcifer chegou querendo o corpo caído, certo, o corpo está lá desmaiado, morto, né?
sem vida. Moisés com 120 anos, irmão, velhinho. O arcanjo Miguel falou para Lúcifer, falou para ele: o Senhor Deus Todo-Poderoso te repreenda. Quer dizer, ele não falou eu te repreendo, não. Ele falou: o Senhor te repreenda. Ah, mas eu quero o corpo de Moisés, vamos falar, né? Porque Moisés matou um egípcio, ele é assassino. Você vê, irmão? Ele fica jogando o seu passado. Ele é assassino, ele matou um egípcio e fugiu para o deserto de Midian. O corpo dele me pertence. Porém, num piscar de olhos, o arcanjo Miguel abraçou com aquele corpo e tirou o corpo de Moisés. Israel campeou 30 dias, não acharam o corpo dele. Deus o sepultou. Aonde? Nas dimensões celestiais. Então Moisés é um tipo de Cristo. Cristo é um libertador. Moisés foi um libertador. Moisés morreu e teve que ressuscitar. Jesus morreu e teve que ressuscitar também. É tudo tipos, irmão. E quando Jesus sobe na montanha da transfiguração, aparece Moisés do lado e o Elias do outro. Amém? Glória a Deus! E o Pedro, todo animado, todo encorajado: bom estarmos nós aqui, Senhor. Vamos fazer um tabernáculo para Moisés, um tabernáculo para Elias e um tabernáculo para o Senhor. Naquele momento, a luz luminosa, o pilar de fogo, o Todo-Poderoso, que estava sobre Jesus Cristo, bradou da nuvem: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Quer dizer, em outra linguagem, nada de fazer tabernáculo para Moisés, nada de fazer tabernáculo para Elias. Escute a Jesus Cristo, a ele ouvi. Quem é ele? A palavra. Ouça a palavra e viverá. Porque a palavra é o amor, a palavra é a graça, a palavra é o perdão para nossas almas. E por que não Moisés? Moisés é lei. Moisés é o representante da lei. A lei te põe na cadeia e não te tira. E por que não Elias? Elias é o representante da justiça. Nós não suportamos a justiça de Deus. Somos cheios de falha. Então nem lei e nem justiça, mas sim o amor. Jesus é o amor. Nós estamos aqui por causa do amor de Jesus. Nós estamos respirando, temos vida por causa do amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer no seu lugar. Que deu seu filho para nós. Jesus é o nosso cheque. Jesus é o nosso pagamento. Quando o diabo tenta chegar perto de nós, né? O nosso anjo fala: ei, Jesus comprou ele. Ele está livre. E o diabo então fica de cara quebrada. Fala: agora já era, né? Agora já era, né? Ela passou para o lado daquele homem de lá, né? Então, irmãos, veja. Então, Moisés e Elias. Hoje você vai encontrar muita gente falando: não, não é Moisés. Mas veja, irmão. A Bíblia fala assim, veja bem, eu vou falar porque eu sei que o pessoal da internet vai querer rebater. Pastor, Moisés morreu. E 9:27 de Hebreus diz que o homem está sujeito a morrer uma vez, vindo depois o juízo. Mas se eu te falar que Deus já julgou Moisés, se eu te falar que Moisés já passou no julgamento de Deus, amém? Se eu te falar que nós estamos sendo julgados agora, nós não vamos ser julgados de trono branco, porque nós estamos sendo julgados agora, pela palavra. E se somos julgados agora, nós somos inocentados. Se crer em mim, Cristo falou 5:24 de João: aquele que crê em mim, passou da morte para a vida, e não entrará em julgamento. Glória a Deus, irmão. Estamos livres. Moisés foi liberto. Por isso que ele apareceu na montanha da transfiguração. Todo resplandecente, todo glorioso, com aquela barbaça, com aquele pilar de fogo na cabeça. O Elias a mesma coisa.
Por quê? Jesus recebeu adoção. Amém? Então, irmãos, veja, esses dois homens vai aterrorizar o planeta Terra. Tá? Assim como Moisés, ele enfiava a mão num borralho, né, num fogão, pegava um monte de cinza e jogava para o céu e dizia: haja piolhos. O Egito enegrecia de piolhos. Está entendendo? Ele pegava aquele cajado dele, levantava aquele cajado e falava: haja moscas. O Egito ficava negro de moscas. Porém, não tinha uma mosca em Gósen, em Sucote, no bairro aonde Moisés e os filhos de Israel estavam, não tinha um piolho, não tinha uma mosca, não tinha uma rã. Por isso que eu não concordo, meu irmão, desculpe aqui, com as pragas do mundo vir atingir nós. Nós estamos em Gósen. Amém? Gósen hoje é Jesus Cristo. Nós estamos na palavra, meu irmão. Nada pode nos atingir. Não pode. O mundo pode estar pingando de praga, de coronavírus, de isso, de aquilo. Mas se você crê, não pode te atingir. Essa é a lei da Bíblia. 1000 cairão ao teu lado. 10.000. No Brasil morreu quantos mil com corona? Muito mais de 10.000, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Por quê? Porque você está em Cristo, você está em Gósen, você está na terra prometida, você está blindado pela palavra, você toma ceia, você lava os pés. Você está debaixo da proteção. Quando o diabo vem com as carretas dele, com as escânias dele, né, irmão? Que chega assim perto de um cristão, ele puxa o freio, e engata freio, e puxa daqui, e puxa dali, e desvia de você. Amém? Por quê? Cristo falou: ainda que o teu inimigo viesse com torrentes de água, quer dizer, aquela grande, igual aconteceu em Brumadinho, né, irmão? Aquele monte de lama, de água, alagando tudo, matando tudo. Né? Cristo falou: ainda que o inimigo viesse com torrentes de água, o Senhor arvorará a bandeira contra ele. Deus levanta o estandarte, que é a palavra, e o inimigo tem que sair fora, meu irmão. Ele não pode com você, ele não pode com a irmã, porque Deus já falou a palavra: não toquei nos meus ungidos. Por quê? Está na palavra. Ah, mas é enfermidade. Às vezes é um tempo que nós temos que passar por alguma enfermidade, amém? Mas essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Às vezes, como que Deus vai ser glorificado se nós não tivermos um motivo para glorificá-lo? Às vezes uma enfermidade, passamos 5 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo doente, né, irmão? Aí chega o tempo que Deus fala: não, isso aí é para você glorificar o meu nome. E aquilo é curado, você é liberto, amém? E o que você faz? Você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Porque Deus sabe melhor do que nós. Deus sabe melhor. Então, irmãos, como hoje é ceia, então veja, o lugar do templo, eles vão construir esse terceiro templo, irmão. Veja bem, pertinho do outro templo. É igual nós temos aqui o tabernáculo, né? Fazer do lado. Pastor, eles vão construir o templo, vão, provavelmente, na minha ótica, na minha visão, eles têm que construir o templo ali naquela plataforma, está entendendo? Porque o Herodes, quando ele remodelou o templo, irmão, ele fez uma esplanada, está entendendo? Em cima do Monte Moriá, porque o templo foi construído em cima do Monte Moriá, aonde o Abraão ia sacrificar o Isaquinho, está entendendo? Que quando Abraão levantou o cutelo, o facão, para degolar o menino, né? O anjo do Senhor bradou do céu, segurando o braço de Abraão. Que Abraão ia matar mesmo o Isaac. Ele tinha tanta fé que da cinza o Isaac levantava. Aí quando ele foi para degolar o menino, o braço dele ficou seguro. E o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão,
não faças tal almoço. Glória a Deus. Amém? Deus testa você até a hora, irmão, mas quando você vai provar que você é verdadeiro, não, meu filho, o Senhor estava te testando. E aí, atrás de Abraão nos arbustos, um cordeiro berrando. O grande Jeová, Jiré, né? O que proveu o sacrifício, proveu um cordeiro ali, naquele momento, criado pela palavra falada de Deus, berrando ali para morrer no lugar do Isaque. Por isso que aquele lugar chamou o Senhor proverá, Jeová Jiré, o Senhor proverá o sacrifício. Agora, irmãos, da tenda de Abraão até ali era 200 quilômetros, deserto, areia, cheia de chacais, de bichos perigosos, não tinha água. Como que apareceu um cordeiro ali, irmãos? Deus criou na hora o cordeiro. Deus proveu na hora o cordeiro para Abraão sacrificar no lugar do Isaque. Amém? Isso mostra que o mesmo Jeová Jiré é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele provê para você, para nós, a nossa necessidade. O que você precisa, basta você crer, basta você obedecer a palavra. Na hora do vamos ver, Ele provê para você o que você precisa. Então no Monte Moriá, eles construíram o templo. Mas só que vamos, irmão, veja. Isso foi lá no tempo de Abraão, aí passou os juízes, né? Passou 400 anos do cativeiro, veja bem. Passou os juízes, eles esqueceram onde era o lugar. Você vê? Eles esqueceram onde que é. Nós vamos construir o templo, mas onde que é o Moriá mais? Agora nós não lemos tal Moriá. Aí Deus permite que Davi descobre o Moriá. Está entendendo? Deus permite, porque todas as coisas contribuem para o bem dos filhos de Deus. Davi falou, Joabe, eu quero que você saia pelas terras de Israel e numera todas as tribos, eu quero saber quanto tem. Joabe falou, Davi, isso será um grande delito que você vai trazer para Israel. Porque você vai numerar as tribos de Israel. Isso não é muito bom. Não, eu quero que numera, eu quero saber quanto, faz um censo. Eu falei, não, mas será que Deus vai concordar com isso e tal? Joabe ainda ventilou para Davi. Davi, não, eu quero que você viaje. Pega o exército, vai e traz o censo para mim. Quero saber quanto tem de Judá, quanto tem de Naftali, quanto tem de Azer, de Simeão, de cada um deles. E assim ele fez. Trabalhou 6 meses, voltou, tanto. Depois que deu a numeração para Davi, aí o profeta de Deus, olha, chega na casa de Davi. Irmão. Deus tem profeta. Ó grande rei, vive eternamente, amém. O que trouxesse o profeta de Deus na minha casa? Ó rei, Deus lhe manda 3 coisas para você escolher. Porque você numerou as tribos sem consultar o Senhor. Deus manda 3 coisas para você escolher. Primeira, as nações guerreando contra você. É o caso de Israel agora. É uma. Você vê que Deus não deixa, né, irmão? Lá na frente ele cobra, né? Segunda, é uma praga, uma peste terrível. E a terceira, você vai sofrer nas mãos de Deus. Aí Davi, por revelação, falou, eu prefiro a terceira, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Você vê, irmão? Muitas são, melhor nós cair na mão de Deus. Porque o homem não tem misericórdia. Aí Deus falou, então vai começar. Aí começou, irmão. No outro dia, morreu 20 mil homens. Aí Davi, mas 20 mil? Morreu 20 mil pessoas, Davi. No outro dia, mais 10 mil. Começou a morrer gente, irmão. E Davi então saiu do palácio, meu Deus do céu, desesperado. E agora, meu Deus, começou a cair na mão de Deus. E o povo está morrendo. Ele é o culpado, né, irmão? E só sei, irmãos, que ele, todo dia, morreu mais 5 mil, morreu mais 8 mil.
Morreu mais 10.000, Davi. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E foi, irmão. Aí ele encontrou uma esplanada, uma montanha, e foi subindo naquela montanha. Quando chegou lá em cima na montanha, ele viu Araúna arando, segurando no arado de uma junta de boi, e arando até. E aquele poeirão subindo. E Davi foi lá e falou: o senhor, aqui é um lugar grande, uma montanha alta, né? Eu preciso de uma inspiração de Deus para me ver o que eu tenho que fazer para parar a praga. Você vê, irmão, tem coisa que você tem que sair do seu habitat, começar a andar, espairar a sua cabeça, sei lá, vai em algum lugar, deixa a sua cabeça vazia para Deus, para vir uma inspiração. E Davi estava lá na montanha. Meu Deus, o que eu faço? O que vai ser feito, Senhor? Davi, sim, morreu mais 10.000. Aí Araúna, me vende os boi, me vende a canga, que eu estou preparado para fazer um sacrifício para o Todo-Poderoso, agora. O Araúna falou: não, já que é para Deus, eu te dou de graça. Davi, né, irmão, semente de Abraão, falou: não, eu não quero para oferecer ao meu Deus nada que não me lhe custe alguma coisa. Você vê, irmão? Tem que ser assim, né? Então está aqui um saco de dinheiro, deu para ele 600 arratéis, 600 moedas de prata, deu um saco de dinheiro para o Araúna. Falou: Araúna, está aqui, eu estou te comprando os boi, as cangas e tudo. E esse lugar também, é tudo meu aqui, tá bom? Então tá, pegou o saco de dinheiro, foi embora. E ele falou: pessoal, vamos cortar aqui as cangas do boi, vamos sangrar os boi, vamos sacrificar para Deus, porque eu sinto que ele está querendo um sacrifício aqui. E Davi fez aquele sacrifício, irmão, pegou aqueles boi mansinho, né, irmão? Que uma criança podia montar em cima. Aqueles boi já matou os bois, abriu as bandas, colocou nas lenhas ali e fogo. E começou a queimar, oferecer a Deus. E ajoelhou lá e começou: Senhor, me perdoa. Você vê, irmão? Eu errei, eu não consultei o Senhor. Aí os olhos de Davi abrem. Na frente de Davi tinha um anjo no ar, com a espada para o céu. Está entendendo, irmão? Chegou alguém e falou: Davi, sim, 70.000 mortos. 70. E aí o anjo pega a espada e embainha a espada. Amém? Embainhou a espada e desapareceu. Aí chegam os mensageiros: Davi, o que é? Cessou a praga. Glória a Deus, irmão. Tem hora que você tem que orar, fazer um sacrifício, um jejum, para Deus aplacar os seus problemas. Tem que lembrar que Deus nos ama e Ele quer algo de nós. E ali Davi descobriu que ali era o Moriá. Ali era o lugar onde o seu filho Salomão ia construir o templo. Então agora, irmão, eles não podem construir esse terceiro templo em outro lugar. Vai ter que construir lá do lado. Você está entendendo? Só que o irmão Brana diz que o templo de Deus é a noiva. Não é pedra, tijolo, irmão. Ainda que eles construam, mas o templo de Deus é a sua noiva. Amém? Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu entrei aqui um pouquinho no assunto, apenas para vocês verem que o nosso tempo está curto, acabado praticamente. Se você não é batizado, procure o seu batismo. Se você não toma ceia, tome a sua ceia. Come do pão, bebe do vinho, se posicione, que qualquer dia desse, nós não podemos esperar o certo pelo duvidoso, né? O desconfiado, você sabe, morreu de velho, diz o ditado, não é isso, irmão? Nós temos que ser espertos, nós não podemos esperar as coisas acontecer para nós nos posicionar, nós temos que estar preparados antes. Porque a hora que Cristo vier, irmão, primeiro, antes dele tratar com as duas oliveiras com Israel, ele tem que preparar a noiva gentia, que está no mundo inteiro, tirar ela de cena. Dentro de 30, 40 dias.
entre 30 e 40. Não é 30 e nem 40. Dentro desses 30 e 40 dias, toda a noiva vai sair da terra. Cristo ficou 40 dias quando ele ressuscitou. E os santos que vão ressuscitar vai ficar conosco também, esses 30, mais de 30 e menos de 40 dias conosco, ajuntando todo o povo que vai subir no arrebatamento. Amém? Porque o Espírito Santo que está aqui na terra, ele vai sair da terra. Por que você come o bife e tem gosto ainda bom? Carne assada. Hã? Por que os temperos ainda funcionam? Porque o Espírito de Deus está na terra. Mas o dia que ele ir embora, irmão, não tem mais nem efeito mais os temperos. Você arranca o dente sem anestesia, porque a anestesia não funciona. Então o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai levar a noiva no arrebatamento. E Lúcifer, que é potestade do ar, que está retido. Está entendendo? Lá em cima. Porque ele é o nosso acusador. O que ele faz? Ele desce para o trono da besta, para tomar o controle da terra, porque a terra está vazia, que o Espírito Santo foi embora, e os santos que estavam na terra também foram embora. Quem ficou na terra? Desculpe, só a bagaceira. De crente relaxado, de crente que não se posicionou, de virginécia que não teve azeite, em vez de preocupar em encher do Espírito Santo, foi preocupar com apartamento, com carro do ano, com casa boa, com isso, com aquilo. Em vez de colocar Deus em primeiro lugar, colocou um monte de coisas em primeiro lugar e deixou Deus para trás. Não, você não pode deixar Deus para trás. Deus é primordial. Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Deus é em primeiro lugar até na sua vida. Como? Você vai almoçar, não vai? Primeiro você tem que falar com Deus. Primeiro você tem que agradecer Ele. Não é ir comendo sem agradecer. Amém? Primeiro Deus. Tá? Então, irmãos, veja. Eu sei que é muita coisa isso aqui, né? Mas eu vou terminar, tá? Com o versículo 8. Jazerão seus corpos mortos, porque Moisés e Elias, a besta vai matar eles, né? Jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, por que João escreveu, sendo ditado por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que há lá o lugar aonde eles vão ser mortos, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma? Porque Israel, a maior parada gay dos homossexuais no mundo, a maior foi lá em Israel. 2 milhões de homossexuais. Tudo bem, os homossexuais. Eles preenchem o requisito aqui de Sodoma. Tá? Cristo falou, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. E Egito, idolatria. Cidade de Jerusalém, Estado de Israel, está cheio de capelas, de igrejas idolátricas, cheia de ídolos, cheia de imagens. Está entendendo, irmão? Está aqui, ó. Como que a Bíblia não falha? Espiritualmente se chama lá Sodoma e Egito. Virou um lugar, né, pervertido, podre e de idolatria. Por isso que as nações estão chicoteando Israel. Está entendendo, irmão? E por um lado Deus tem que proteger eles, porque do lombo deles Deus tem que tirar os 144 mil. Você está entendendo? Que deve ser criança, jovens que está lá. Esse povo está lá. E esse povo que está lá, eles não podem morrer, irmãos. Sabia? Eles não podem morrer. A Bíblia diz que a figueira ia florescer e não passaria geração sem que todas estas coisas acontecem. A geração da figueira é a geração de pessoas que nasceram lá em Israel e que essas pessoas não podem morrer enquanto não cumprir a Bíblia. Por exemplo, eu tive um sonho, irmão, que no dia 30 de dezembro de 2024,
eu estava na casa do irmão festejando lá, comendo uma carne assada. Por exemplo, eu não tive o sonho não, só fazendo uma simulação. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada comigo até o dia 29 de dezembro. Vocês entenderam? Por quê? Porque eu já tive um sonho que no dia 30 de dezembro desse ano, eu estava na casa daquele irmão. Então eu estou descansado. Não vai acontecer nada comigo. É como Israel. Não vai acontecer nada com Israel enquanto pode Irã, Arábia Saudita, Líbano, Iêmen, né, irmãos? Todos os países, todo mundo levantar contra Israel. Não pode mexer. Deus blinda esse povo. Por causa deles? Não. Por causa da palavra. A palavra não quebra. Deus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se esse povo árabe lesse a Bíblia, eles falavam, não mexe com esse povo não, que esse povo é protegido pelo Deus deles. Ninguém mexe com Israel, irmão. Está entendendo? Eles vão para o milênio. E ninguém mexe com nós também não. Porque nós somos uma noiva. Vamos ficar de pé? Ô, glória! Amados, hoje, como é culto de Santa Ceia, né? Estamos aqui para relembrar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós no Calvário. Entramos nesses detalhes para vocês verem, irmão, o tempo, o momento onde nós estamos, que a coisa está por um triz, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisinha para vocês aqui da minha parte, tá? Vai estar sendo gravado. Essa guerra de Israel vai parar. Vai parar? Vai. Vai ser dado uma trégua. Tá? Por quê? Por causa da Bíblia. Agora, quando for estourar mesmo as nações, aí você não vai ver mais nós aqui. Tá? Aquilo lá é só um ensaio, irmão. Essas guerras é só um ensaio. É um ensaio. É um ensaio para a verdadeira guerra explodir. Eu li aqui, 2 ais já veio. Falta o terceiro ai. O terceiro ai é como bomba atômica. Uma bomba atômica acaba com o Mato Grosso do Sul inteirinho, irmão. Tá? Uma só. Mas o pior não é que é a bomba atômica. É o resplendor de Jesus Cristo que vai descer, irmão, na batalha de Armagedon, para destruir todas as nações que vierem contra Israel. É duro, né, irmão? Deus vai limpar da terra com o poder, com o resplendor da sua presença. Porque a terra volta para as mãos de Cristo, que na verdade, né, todo mundo tem escritura, mas na verdade a terra é de Jesus Cristo. Né? Não é dos senhores do mundo, né? A terra é de Jesus Cristo. E está na mão de Lúcifer. Lúcifer é o poceiro, é o grileiro. Tá? Cristo vem para tomar posse da terra. Limpar a terra e estabelecer o reino milenial. O Éden que Adão perdeu vai ser restaurado na terra novamente. E eu vou estar lá debaixo de um pé de maçã, comendo maçã com vocês. Tá bom? Muito bem, então agora nós vamos ter uma oração, né? 1 minuto de oração, de pedido de perdão. Mas antes disso, irmão Moisés e irmã Rebeca. Eles casaram, eu fiz o casamento deles, tá? E eles querem retornar ao companheirismo, tá? Querem retornar ao companheirismo, tomar ceia e caminhar. Amém? Moisés e irmã Rebeca. Então nós vamos, no momento agora da oração, cada um vai fazer a sua oração, porque nós vamos consagrar o pão e o vinho, tá? Para você participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue do Calvário imolado no Calvário ali, há 2000 anos atrás, o Senhor deu a sua vida no lugar da nossa, Pai. O Senhor nos redimiu, nos resgatou, e nós somos o beneficiário da ressurreição. Quando o Senhor levantou na ressurreição, o Senhor disse, eu vivo e vós também vivereis. Aqui estamos vivos para todos sempre, Pai, porque comemos da tua carne e bebemos do teu sangue,
para termos vida eterna. E nesta noite, Pai, nós como igreja do Deus vivo, clamamos a Ti, pedindo, Pai, que nós não temos nenhuma dignidade, Pai. Pedimos o perdão dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas negligências, das nossas iniquidades. Não temos nenhuma qualidade, Senhor, nenhuma dignidade de participar. Somos indignos de chegar na Tua mesa, mas pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, nós pedimos o perdão. Passa Teu sangue sobre nós, nos lava, nos purifica, Pai, para chegarmos na Tua mesa, comer do pão, beber do vinho e lavar os nossos pés. E assim pedimos o perdão por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa aqui, Pai. Passa o Teu sangue, lava-os e traz eles para participar do Teu corpo e do Teu sangue. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Amados, aqui está o pão asmo feito de água e farinha apenas, né? É um simples pão agora, mas depois de orado e consagrado, ele representa a carne de Jesus. Nós lemos em Mateus 26, que ele pegou o pão asmo e disse, isto é o meu corpo, amém? Então vamos, levante as mãos direita, ou todas as mãos para cá, vamos consagrar o pão e depois o vinho, uma vez que nós já pedimos perdão a Deus. Magnífico Deus Todo-Poderoso, grande Elohim, grande El Shaddai, o grande Melquisedeque, rei de Salém, que teve aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo, como Emanuel, o Deus conosco. Na noite da traição, o Senhor tomou o pão asmo, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, a minha carne, que é partida por vós, cada irmão e irmã que comer desse pão asmo, ficará estimulado, curado, libertado, fortificado, vivificado, para viver uma vida digna, correta com o Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos, santificamos o pão asmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos consagrar o vinho, amados. Levante as mãos. Deus Todo-Poderoso, grande Jeová Adonai, Jeová Shalom, Tissedekenu, o grande Jeová que esteve ali, Senhor eterno, tratando com Abraão, com Isaac, com Jacó, e depois Emanuel, na pessoa de Jesus Cristo. Na noite da traição, quando o Senhor tomou o cálice com vinho, disse aos apóstolos, bebei dele todos, é o sangue da nova aliança, do novo pacto, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Cada irmão e irmã que beber deste vinho, que representa o sangue de Jesus, ficará estimulado, curado, santificado, vivificado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o vinho, esses cálicezinhos que estão aqui, Pai, todos esses vinhos, todos os cálicezinhos, Pai, nós consagramos e santificamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, amados, no Evangelho de São João 13, verso 4. Treze, 4 diz assim, amados. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor,
tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Muito bem, amados, podeis assentar. Muito bem, amados, o irmão, a esposa, pode fazer a fila, tá? Pega um pedacinho do pão, não precisa pegar, irmão, pode pegar um pedaço mesmo e comer, tá? Tomar o seu vinho, reverentemente. Os irmãos vão lavar os pés lá, as irmãs aqui têm um lugar para lavar, todo mundo em reverência.